Beleza, pessoal? Vamos dar início, então, à nossa primeira aula, né? Iniciando o conteúdo do curso de Geometria 2. O formato, como eu disse para vocês, vai ser esse aqui, a priori, e, né, papel e caneta. E vamos falar um pouco sobre essa disciplina antes de começar o conteúdo em si. Como eu comentei na videoconferência aquele dia, a principal diferença entre a Geometria 1 e a Geometria 2 é o ambiente espacial que a gente trabalha. Na Geometria 1 a gente trabalha no espaço bidimensional, no plano, né? E aí a gente faz esse salto de dimensão, né? A gente aumenta uma dimensão. Na Geometria 2 a gente trabalha com espaço tridimensional, né? O espaço de dimensão 3, que é o espaço visual que a gente conhece. Essa é a diferença entre os dois cursos e assim a gente vai desenvolver agora o curso de Geometria 2, né? Geometria Euclidiana Espacial. Os axiomas e as propriedades da Geometria 1, que são vistas no plano, todos eles são considerados como pré-requisito nesse curso, ou seja, a gente já está assumindo eles como verdadeiros. Por exemplo, por dois pontos distintos no plano, passa uma única reta. Essa é uma afirmação que a gente já considera como verdadeira. No plano, a gente já considera ela como um pré-requisito, por exemplo, certo? Então, a geometria 1 é vista como um pré-requisito aqui. Bom, então bora lá. No capítulo 1, as propriedades iniciais, a gente começa a introduzir os elementos básicos, né? Como a gente está no espaço tridimensional, os elementos básicos que a gente trabalha são pontos, retas e planos, né? Inicialmente, que a gente vai trabalhar. E aí, usualmente, como se faz num curso de geometria, qualquer curso de geometria, os pontos são descritos por letras maiúsculas, né, do nosso alfabeto, A, B, C, D, assim por diante. As retas vão ser denotadas por letras minúsculas do nosso alfabeto, geralmente essas aqui, M, N, R, S, T. E os planos pelas letras minúsculas do alfabeto grego, alfa, beta, gama e pi, certo? Então, pontos, retas e planos vão ter essa notação usual. A menos dimensão contrária, esses símbolos já vão denotar pontos, retas e planos, né, sem a necessidade de especificar, certo? Bom, esse é um curso que ele tem a mesma característica do curso de Geometria 1. A gente se utiliza do método axiomático. O método axiomático, como eu já comentei no outro curso, é um método que se desenvolve. Ele foi criado por Euclides, né, 300 anos antes de Cristo, e a teoria ela se desenvolve a partir de algumas afirmações lógicas, né, que a gente considera como verdadeiras a partir da intuição. Essas afirmações, geralmente, elas são muito plausíveis do ponto de vista da intuição, elas fazem muito sentido e elas são propriedades que a gente assume como verdadeiras, né? E nesse caso elas são chamadas de axioma ou postulado. Então, postulado e axioma são sinônimos. No curso de Geometria 1 eu usei o nome axioma porque era o nome que o livro usava. E agora eu vou usar o nome postulado para a gente, inclusive, reforçar que são sinônimos. Então, axioma e postulado é a mesma coisa, são duas palavras que representam a mesma coisa. E também porque esse livro que eu estou usando, ele, né, que é esse aqui, que eu comentei com vocês, né, de início. Esse é o livro que a gente está usando inicialmente. Ele usa a palavra postulado. Então, para seguir a mesma linha do livro, eu vou usar a palavra postulado nesse curso, certo? E aí a disciplina se desenvolve através dos postulados, né? São propriedades que a gente assume como verdadeiras a partir da intuição. E a partir delas a gente começa a desenvolver a teoria, demonstrar os teoremas, certo? Geralmente vocês vão perceber que os postulados são afirmações que são bastante plausíveis, assim, quando você lê realmente aquilo faz sentido e do ponto de vista lógico, como pontapé inicial na disciplina, a gente não consegue demonstrar esses postulados e aí a gente considera eles ao invés de teorema como postulado e a partir daí a gente desenvolve a relação e a demonstração dos teoremas, certo? Bom, então, bora lá. Inicialmente, nessa aula, a gente vai separar em 3 pequenos vídeos. Nesse primeiro, eu vou falar dos 4 primeiros postulados. E aí, depois, a gente vai falar de 2 teoremas, certo? Um por vídeo. Então, bora lá. Aqui a gente vai ter 4 postulados. 2 que envolvem ponto e reta. E 2 que envolvem ponto e plano, certo? A ideia é bastante intuitiva e bastante simples.
O primeiro postulado, o postulado 1, diz o seguinte, que por 2 pontos do espaço, né, você pega 2 pontos do espaço tridimensional, passa uma e somente uma reta, certo? Então, é um postulado bastante simples, 2 pontos do espaço determinam uma única reta. É um postulado de existência e unicidade. Essa reta passando pelos 2 pontos existe e, além disso, ela é única, certo? Bom, vocês podem perceber que ele é bem parecido com o axioma que a gente viu lá, né, de geometria 1, porque 2 pontos do plano lá determinam uma única reta, né? Só que aquele resultado a gente considera ele como válido, mas ele vale só no plano, né? A gente não considera garantir ele por espaço todo. E aí o que a gente faz é isso, a gente afirma esse postulado semelhante aqui para o espaço. Então, 2 pontos do espaço, né? Por 2 pontos do espaço passa uma e somente uma reta. Então, esse é um postulado que a gente vai considerar. A unicidade é muito importante aqui e muito utilizada, que essa reta determinada por esses 2 pontos é única. Tá, fixa esse postulado 1 e a gente tem essa reta dada. E aí, considerado uma reta do espaço, né, que pode ser definida por 2 pontos quaisquer distintos, existem pontos que pertencem a essa reta e pontos que não pertencem a essa reta. Esse é um postulado de incidência, né? A reta é um elemento geométrico no espaço e é bastante intuitivo, né? Obviamente, no espaço existem pontos que pertencem a essa reta e pontos que não pertencem. Então, é um postulado de existência e ele nos garante que existem pontos na reta e pontos fora dela também, para a gente poder trabalhar com o desenvolvimento lógico, certo? Então, aqui está, né? 2 pontos determinam uma reta e tem pontos que estão sobre ela e pontos que estão fora dela. Beleza? Esse seria o postulado 2. A gente vai perceber no desenvolvimento que isso acaba sendo útil, né? Bom, agora a gente vai para os postulados que envolvem ponto e plano, certo? Então, bora lá. Olha só. Da mesma forma que 2 pontos de espaço determinam uma reta, o postulado 3, ele nos diz que 3 pontos não colineares determinam um plano, né? Então, formalmente seria o seguinte: por 3 pontos não colineares do espaço, né? Não colineares, 3 pontos não colineares do espaço, passa um e somente um plano. Então, 3 pontos não colineares definem um plano, certo? Então, daí você tem a existência de um plano a partir de 3 pontos não colineares. Esse é um postulado semelhante ao postulado 1, porém a gente já aumenta uma dimensão, né? Ao invés de uma reta, a gente tem um plano. Então, para definir um plano, são necessários 3 pontos não colineares, certo? A partir desse momento, definido um plano, a gente vai para o postulado 4, que é semelhante ao postulado 2. Dado um plano do espaço, você considera um plano no espaço tridimensional, existem pontos que pertencem a esse plano e existem pontos que não pertencem a esse plano, certo? Então, também é um postulado de incidência, né, de pertinência. Existem pontos fora do plano e pontos no plano. A gente garante a existência de pontos tanto no plano quanto fora dele. E aí, aqui está uma representação geométrica disso, né? Aqui está uma representação geométrica. Eu considerei um plano π, 2 pontos sobre esse plano, e aí eu representei um ponto C fora desse plano. Geometricamente, a gente pode representar dessa forma. Lembrando que a gente está aqui no espaço tridimensional, certo? Com isso, a gente fecha esse conjunto de 4 postulados, que são bastante simples, né? E, em resumo, esses 4 postulados nos diz o seguinte, né? Que 2 pontos determinam uma reta, né? Uma única. Existem pontos na reta e fora dela. Por fim, 3 pontos não colineares determinam um plano. E, dessa forma, existem pontos pertencentes ao plano e pontos não pertencentes ao plano, pontos fora desse plano, certo? Com isso, a gente tem embasamento para fazer os próximos 2 teoremas, os teoremas 1 e 2. E aí, esse teorema 1 a gente vê no próximo vídeo.